você analisa o sistema de justiça em relação à diversidade? O sistema de justiça, com muita luta, ele sofreu algumas mudanças que são significativas. O CNJ, por exemplo, ele tem resoluções que afetam diretamente a população trans, como a adequação do nome das travestis e transexuais, assim como no sistema prisional. No sistema prisional, a pessoa que estiver submetida a esse sistema, ela pode ir para o presídio de acordo com o gênero dela. Anteriormente a essa resolução, isso era um perigo muito grande, especialmente para mulheres trans, que ficavam submetidas a toda sorte de maus tratos no presídio masculino. Agora ela pode escolher para que presídio ela quer ir de acordo com o gênero que ela se identifica. Isso é bastante importante. Nós, recentemente, tivemos a situação de uma mulher trans que sofreu discriminação de um oficial de justiça. O Matias teve uma conversa, formalizou denúncia junto à corregedoria e depois teve uma conversa com o corregedor e com o presidente do tribunal a fim de ter ações que diminuam o preconceito e a discriminação no sistema de justiça, no ambiente da justiça, né? Que essas mulheres elas possam ser citadas de acordo com o seu nome, de acordo com o nome que ela se identifica, porque afinal o direito ao nome ele está previsto no Código Civil e cabe a cada um de nós respeitar o nome de cada pessoa. Dicas de uma boa leitura. Cidade das Mulheres é um livro publicado no Brasil em 1938 e ele trata da pesquisa da antropóloga norte-americana Ruth Landis. A Ruth Landis vem para o Brasil nesse período para fazer um estudo sobre a experiência do que é chamado de democracia racial, a partir das contribuições do Gilberto Freire. É importante destacar que a Ruth Landis foi colega do Gilberto Freire, no mesmo período em que ele estudou, em Nova York, e ambos foram orientando do Franz Boas, que é um antropólogo importante para pensar as noções de raça no século XX, a partir da antropologia. Cidade das Mulheres é um livro que fala sobre a experiência das mulheres negras na cidade de Salvador, na Bahia, nesse período, e ele tem 3 pontos importantes para pensar a experiência, para pensar a forma de produção de vida e para pensar um lugar de não subalternidade das mulheres negras. Primeiro porque ele fala sobre o papel e a importância das mães de santo naquele período, político, histórico e econômico, logo no pós-abolição. Segundo porque ele fala da importância da atuação econômica das mulheres negras na cidade de Salvador, na Bahia, naquele período, e porque diz também da importância da comunidade homossexual dentro dos terreiros de candomblé, que era um assunto que era tabu naquele período. Uma obra importante é o Cidade das Mulheres, da antropóloga Ruth Landis, porque ela vai desconstruir justamente aquilo que a antropologia e a sociologia pautava no período como o pensamento racial no Brasil. Então, são 3 pontos importantes e o fundamental é olhar para a forma de produção de experiência que esse estudo vai trazer e vai jogar luz para pensar essas experiências raciais. Um ponto central na produção dessa obra da Ruth Landis é o local dos terreiros de candomblé, não só como espaço de culto à memória da ancestralidade africana, mas principalmente como espaço de produção de vida e de experiência. Então, da forma como as mulheres negras se organizavam dentro dos terreiros, a partir do cultivo da terra, da produção de alimentos, do cultivo das práticas ancestrais africanas, essas mulheres ocupam o mercado de trabalho na cidade de Salvador. Penso que uma curiosidade importante dessa etnografia é que, quando ela foi publicada, a Ruth Landis foi acusada de inventar essas informações porque estava muito distante daquilo que os intelectuais, todos homens brancos, produziam sobre a condição de vida das mulheres negras. E isso foi a maior entrave para que o livro pudesse ser difundido e essa pesquisa pudesse ser acessada, mesmo nos dias de hoje, mesmo dentro das universidades, não é uma abordagem que é utilizada. O Cidade das Mulheres ele foi publicado em 1938. Logo que ele foi publicado, houve um grande burburinho na comunidade acadêmica, porque os intelectuais do período, os antropólogos e os sociólogos brasileiros e os norte-americanos que faziam pesquisa aqui, acusaram a Ruth Landis de coisas inacreditáveis. Então, por um longo período de tempo, ele ficou esquecido.
E na virada do século, desse século, com a inserção da população negra na universidade, o desejo dos intelectuais negros de pesquisar sobre a memória negra no Brasil, ele foi relançado pela UFBA. Isso em 2008, mais ou menos. Então, houve um longo período em que ele ficou apagado da memória. Tem uma coisa interessante, que havia uma tradição na antropologia naquele período, que os antropólogos faziam suas pesquisas de campo, por um período longo de tempo, publicavam em formato de livro e ocupavam uma cadeira numa universidade. A Ruth Lendes, logo depois que publicou A Cidade das Mulheres, ela levou 37 anos para conseguir uma cadeira, justamente porque ela fez uma discussão que estava fora dos parâmetros, que foi trazer, a partir dessa sensibilidade de uma antropóloga atenta ao seu campo de pesquisa, questões que não eram aquelas dominantes na produção do conhecimento. Isso, para ela, gerou esse atraso aí longo. Ela conseguiu dar aula numa universidade do interior do Canadá. Tipo assim, ninguém quer, dá para Ruth Lendes, já no final da vida. É um traço do machismo, né? Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Sabrina, você é diretora do Grupo Gingado da Libertação. Você é transista. Diga qual a importância das tranças para a mulher negra. Bem, a importância das tranças para o empoderamento feminino é muito grande, porque as tranças ela têm uma história desde antes de Cristo. Ela já existia na época dos povos gregos. Ela não existiu, não começou a existir agora. Ela existiu desde a época dos povos gregos e depois de Cristo foi um sinal que os escravos utilizaram para fazer os mapeamentos de fuga. Saíam fugiam e aquela trança que estava desenhada na cabeça da mulher era o caminho que eles iam seguir para os refúgios, para os quilombos que eles encontravam no meio do caminho, que as tribos faziam. Não é só uma coisa bonita, não é só moda. Trança é uma história, ela tem uma história. Antigamente, os escravos usavam como mapeamento. E antes deles virem para cá, para o Brasil, sendo escravizados, as tranças eram utilizadas para identificar quem era rico, quem era pobre, quem era rei, quem não era. Elas identificavam as tribos. Lá, quem tinha trança era rico, era poderoso, era rei, era rainha. Cauê. Neguinha assim, o meu cabelo é pichain, meu black power fica assim. E quer saber, eu sou muito, muito feliz. Oh,